Muito bem, boa noite. Estamos no horário, início da nossa aula número 8, dia 13 de outubro de 2021. Então, hoje nós temos um tema novo para tratar, relativo às operações de combinação de negócios, e aí eu vou exemplificar esse tema por meio do exercício 12, né, que aí o exercício 12 traz a novidade. Muito bem. Então, quando a gente fala, deixa eu iniciar aqui a apresentação, e aí a gente começa. Bom, antes de entrar efetivamente na questão da combinação de negócios em estágios, eu quero falar com vocês sobre o período de mensuração. O que é o período de mensuração? É um período, né, que vai desde a data de aquisição até um ano, né, dessa data de aquisição. Mas qual é a lógica disso? Pessoal, normalmente, quando uma empresa, vou falar aqui do mundo real, não dos meus exercícios, tá? Os meus exercícios, na verdade, eles mostram o procedimento, mas é óbvio que eles são casos, né, de explicação e não casos reais do mundo, né, real. Mas, obviamente, o procedimento que você usa no exercício é o mesmo procedimento que você usaria aí numa situação do mundo real, tá? O que acontece? Quando uma... Nossa, a luz estava forte demais hoje, sei lá. Vou virar de lado aqui. Quando uma empresa adquire participação societária em outra, normalmente na data de aquisição, você tem o valor pago, certo? E você tem o valor, basicamente, do PL da empresa adquirida. É isso que você tem. Então, como você tem o valor pago, a quantidade de ações adquiridas ou a quantidade de cotas do capital social adquirido e o patrimônio, e o valor do patrimônio líquido, né, da empresa adquirida, você consegue calcular duas coisas logo na data formal de aquisição. Óbvio, você tem o custo de aquisição do investimento, né, a contraprestação transferida ou a transferir, né? Então, esse é o primeiro valor que você tem. Você tem o valor contábil da participação societária adquirida, o valor contábil da participação societária adquirida, e você tem o sobrepreço total, né? Então, na data de aquisição, você tem esses três valores. O custo de aquisição, o valor da participação societária adquirida e o sobrepreço total, tá? Ah, mas e o goodwill e as mais-valias? Então, normalmente, o goodwill e as mais-valias você não tem na data de aquisição, porque isso depende de um laudo, né? Então, se você está comprando uma outra empresa, está comprando o controle de outra empresa, você só vai ter acesso realmente a essa empresa quando você tiver adquirido, né? E aí, quando você tiver adquirido, aí normalmente é o momento que as empresas contratam a consultoria para fazer a mensuração dos ativos e passivos a valor justo, tá? Então, geralmente, na nossa planilha, aquele passo 2, que são as mais-valias dos ativos líquidos, isso não ocorre na data de aquisição. Isso ocorre mais para frente. Por exemplo, uma empresa comprou um investimento em novembro, né? Em novembro, e o laudo só saiu em março. Então, na data de aquisição em novembro, o que ele tem? Ele tem o valor contábil da participação e o sobrepreço total.
né? Esse sobrepreço total, então, na aquisição, ele é todo alocado como goodwill na data de aquisição. Tá? Então, geralmente, na data de aquisição, você tem o quê? Investimento adquirido, valor X. Participação contábil Y, goodwill Z. Y mais Z igual a X. Tá? Isso na data de aquisição. Aí, quando você contrata a empresa de consultoria que faz o rastreamento dos ativos e passivos e determina também os valores justos, e aí você tem um laudo de avaliação, tá? Num segundo momento, aí o que vai acontecer? Você vai ter mais-valia de estoque, mais-valia de imobilizado, mais-valia de intangível, essa coisa toda. Então, esses valores aparecem, aí você vai fazer um segundo lançamento contábil, tá? Um segundo lançamento contábil, em que você contabiliza dentro do investimento as mais-valias, certo? Então, você contabiliza as mais-valias dentro do investimento, e da onde vêm os valores? Do sobrepreço. Então, você transfere de sobrepreço para mais-valias. Depois que você tem todas as mais-valias, se ainda restar um saldo no razonete do goodwill, aí sim nós temos o goodwill definitivo. Tá? Então, essa segunda etapa, então lá na nossa planilha aqui, deixa eu mostrar. Então, na nossa planilha aqui, né? O que você tem na data de aquisição é basicamente essas informações e isso aqui, na data de aquisição. Aí, quando você tiver o laudo, alguns meses depois, você faz o passo 2, né? E, consequentemente, o passo 3. Aí, quando você for contabilizar os valores do passo 2, você vai transferir de goodwill para as mais-valias. Ok? Então, basicamente, é assim que funciona. Então, quando você contabiliza a participação contábil e o goodwill, isso vem no primeiro procedimento. As mais-valias, você vai fazer posteriormente. E aí, quando você apura as mais-valias, você transfere o valor do goodwill para as mais-valias. Ok, tudo bem. E daí? Daí o seguinte, vamos imaginar que você comprou investimento societário em novembro, você vai fazer um balanço patrimonial em dezembro, mas você não tem ainda, em dezembro, o laudo. Então, lá na tua contabilidade, teu investimento vai ser participação contábil e goodwill. Vamos supor que o laudo só aparece em abril do ano seguinte. Você comprou em novembro de 2020, participação contábil goodwill. No balanço, 31 de dezembro, aparece participação contábil e goodwill, ok? E aí, só em abril você tem as mais-valias. Então, em abril, o que você faz? Você transfere valor do goodwill, né, para a mais-valia. Então, débito mais valia de estoque, crédito goodwill. Débito mais valia de imobilizado, crédito goodwill. Crédito IR diferido, débito goodwill. Então, você reconhece as mais-valias, inclusive o IR diferido, e ajusta contra o goodwill. Quando você fez isso, o goodwill vai estar com o seu saldo, né, definitivo para essa operação. Só que daí chega 31 de dezembro do ano que você apurou o laudo, né? Como você alterou os valores de 31 de dezembro por um evento que, na verdade, se enquadra como mudança de estimativa, certo? Isso quer dizer que, se houver mudança de estimativa, você teria que aplicar o CPC 23, tá? Porém, como você comprou investimento em novembro e ajustou as mais-valias em abril, você ficou dentro do período de mensuração de um ano, que iria até novembro de 21. Então, se esses ajustes ocorrerem dentro desse período de um ano, você não precisa aplicar
o CPC 23 ao balanço de 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021. Não precisa. Ok? Então, você tem a isenção de aplicação do CPC 23 se os ajustes para reconhecer as mais-valias e qualquer outro ajuste dos valores da aquisição ocorrer no prazo de 1 ano da aquisição. Agora, se o ajuste for feito após o prazo de 1 ano, aí sim você cai no CPC 23 e aí você tem que ajustar retroativamente os valores de 2020, tá? Para o que foi apurado e demonstrar isso também no balanço de 2021. Então, você reajusta o balanço de 2020, né? E compara com os valores de 2021. Então, basicamente é isso. Então, da data de aquisição até 1 ano, qualquer ajuste para reconhecer mais-valias ou qualquer outro ajuste do investimento, você não precisa aplicar o CPC 23. O CPC 23 só é aplicado para ajustes após 1 ano. Ok? Então, é isso em relação ao período de mensuração. Pessoal, na verdade, isso aqui você resolve em poucos meses, tá? Claro, tem empresas muito grandes que aí talvez demande um pouco mais de tempo para fazer todo esse laudo, mas no geral não chega a 1 ano, tá? Não chega, muito raro ultrapassar 1 ano. Então, na prática, é como se a gente não aplicasse de fato o CPC 23, para a imensa maioria dos casos. Okay? Muito bem. Então, em relação ao período de mensuração, é isso. Agora, eu vou entrar no que especificamente é o conteúdo, né, específico de hoje, que é o que eu vou demonstrar no exercício 12, que é a combinação de negócios em estágio. O que é uma combinação de negócios em estágio? Então, é aquela que é realizada parcelada, né, a prazo. É uma aquisição que você faz em múltiplas etapas. Por exemplo, num primeiro momento você compra 20%, num segundo momento você compra mais 20%, num terceiro momento você compra 30%, né? E aí, quando você tinha 20, comprou mais 20, ficou com 40. Em ambos os casos, você teve influência significativa, né? Então, tem que aplicar o CPC 15, por conta do parágrafo 26 do CPC 18, R2, né? Agora, quando você compra os 30%, passa a ter 70%, aí você obteve o controle. Obteve o controle, aí a aplicação direta do CPC 15, né? Então, isso daqui, na literatura internacional, é o que chama de step acquisition, né? Ou combinação, step é passo, né? Step é passo, né? Então, step acquisition, né, seria uma combinação em passos, em etapas, né? Estágios, né? Qual é a grande questão aqui? A cada passo, você tem que ajustar os valores anteriores do investimento societário. Ok? Então, se você comprar 30%, sendo que já tinha 40%, além de contabilizar a aquisição dos 30% conforme a metodologia que eu já expliquei para vocês anteriormente, você vai ter que ajustar os valores que diziam respeito a 40% de participação com base nos parâmetros da aquisição de 30%. Ok? Então, basicamente é isso. Bom, deixa eu demonstrar graficamente o que é uma combinação em estágios. Então, imagina aqui que nós temos o seguinte. Então, eu estou, né, explicação da combinação de negócios em estágios.
que é quando eu tenho participações pré-existentes. Bem, ficou ridículo isso. Agora foi. Muito bem. Então, sou perfeccionista demais. Explicação da combinação de negócios em estágios. São as participações existentes. Oh, shit. Uma hora eu acerto. Vamos lá. Tentativa 3. Explicação da combinação de negócios em estágios. Estágios, né? Que são as participações societárias pré-existentes. Yep. Tá aí. Então, é isso que eu vou demonstrar. Imagina aqui que você tem aqui a empresa Alfa. Essa aqui é a situação em P0. Tem a Alfa e você tem o senhor X. O senhor X ele tem um investimento societário. Então, ele, senhor X, ele tem um investimento societário na empresa Beta. E Beta. E ele tem 100%. Então, isso aqui é o que a gente tem, né, em T0. T0 é a data inicial. Muito bem. Aí eu tenho T1. O que vai acontecer em T1? Então, em T1, eu vou ter que eu tenho o estágio step. É o seguinte, alfa adquire 20% das ações adquire junto ao senhor X, né? Junto ao senhor X, adquire junto ao senhor X 20% das ações do capital social de Beta. Então, é isso que eu tenho aí no estágio 1, que ocorre em T1. Como é que vai ficar a situação? Então, a gente vai ter, basicamente, o seguinte. Né? Então, basicamente, a gente vai ter o seguinte. Então, agora eu tenho essa situação, só que a alfa agora, ela também tem, né, uma participação societária em beta. Essa participação é 20%, né, 20%. Já o senhor X, que tinha 100%, né, ele agora vai ter, na verdade, né, após a operação, ele vai ter 80%. O que aconteceu?
Alfa passou a ter, né, com 20%, a gente já tem aquela questão, né, passou a ter influência significativa sobre beta, portanto, de acordo com o parágrafo 26 do CPC 18R2, deverá utilizar os procedimentos do CPC 15R1 para contabilizar a aquisição. Então, é isso que a gente teve aqui, né? Alfa passou a ter uma influência sobre beta. 20% é aquela coisa da presunção de influência significativa, né? Que a gente tem lá na lei societária e também no CPC. Na prática, 20% todo mundo já considera influência significativa, tá, pessoal? A grande questão não é 20%, a grande questão é se abaixo de 20 eu consigo ter influência significativa. E aí, abaixo de 20, tem alguns indicativos de que possa haver influência significativa, tá? E aí você tem que verificar se esses indicadores se enquadram na sua situação. Muito bem. Então, esse foi o estágio 1, né, de aquisição. Aí, em T2, fica reto, por favor. Ah, dane-se. Não. Então, em T2, o que nós temos? Vamos pensar o seguinte. T2, eu tenho o estágio Step 2. Então, estágio 2, Step Acquisition, né? Estágio 2. No estágio 2, alfa adquire, junto ao senhor X, 40% das ações do capital social de beta. Agora é 40%. O que vai acontecer? Então, agora, nós temos o seguinte. Alfa agora tem 60%. Porque 60, ele tinha 20, passou a ter 60. Já o senhor X, ele tinha 80, como ele vendeu 40, 80 menos 40, significa que ele ficou com 40%. Então, essa é a situação. O que aconteceu? Nesse caso aqui, alfa obteve o controle de beta. Portanto, deve contabilizar a aquisição de acordo com o CPC 15R1. E aí, mais uma questão. Como havia participação societária pré-existente, deverá ajustar
os valores que compõem o investimento societário pré-existente com base nos parâmetros da nova aquisição. Então, é isso aí. Então, ele vai Então, a alfa vai contabilizar a aquisição de acordo com o CPC 15R1, e como havia participação societária pré-existente, também deverá ajustar os valores pré-existentes com base nos parâmetros da nova aquisição. Então, basicamente, é isso que ocorre numa combinação de negócios em estágios. Ok? Então, vamos salvar isso aqui. Figura... Não sei qual é a figura, vou colocar como figura X, depois eu acerto o número dela. Figura X. Só como JPG. Ok. Depois eu acerto o número dela, né? E é isso aí. Então, isso aqui, gente, é a ideia da combinação em estágios. Voltando a explicação, então, o que acontece? Você faz uma aquisição inicial, aí você faz uma nova aquisição de participação societária. Quando você fez a primeira aquisição, você teve os parâmetros da primeira aquisição. Então, você calculou a participação contábil, a mais-valia e o goodwill, se for o caso, de acordo com os parâmetros da primeira aquisição. Quando você tem uma segunda aquisição, a aquisição você vai contabilizar com os parâmetros da segunda aquisição. Já os valores pré-existentes, você deverá ajustar contabilmente, certo? Os valores que existem, com base... Você deverá ajustar os valores pré-existentes com base nos parâmetros da segunda aquisição. Ora, se eu vou ajustar valores do ativo, eu tenho que ter uma contrapartida. Então, eu ajusto o ativo. Por que ativo? Investimento societário, né? A empresa compradora contabiliza isso lá no seu ativo não circulante como investimento societário. Então, eu vou ajustar o investimento societário, contrapartida, resultado do período. Se for ganho ou perda, né? Então, se o ajuste tiver saldo devedor, o ajuste do ativo tiver saldo devedor, você vai reconhecer no resultado um ganho. Agora, se o ajuste tiver saldo credor, você vai contabilizar no resultado uma perda. Ok? Então, eu ajusto o ativo pré-existente com os parâmetros da nova operação, contrapartida, resultado. Ok? Aqui ele fala em outros resultados abrangentes, mas esses são alguns casos muito específicos que envolvem algumas categorias de instrumentos financeiros, tá? Mas em relação ao geral, estoque mobilizado, mais-valia de estoque, mais-valia de mobilizado é no resultado. Tá? Então, algumas categorias de instrumentos financeiros
os resultados abrangentes. Tá. Muito bem. Continuando, então agora nós vamos para o nosso exercício número 12. Já estamos no 12. Vejam vocês. Ok, cadê isso? Tá aqui. Doze, né? Vamos lá. 12, 12, 12. Cadê você? Então, combinação de negócios com participação pré-existente, né? Que é a combinação em estágios. Bem, então exercício 12. No início de março de T1, então, março de T1, a Alfa iniciou os entendimentos com os acionistas da Companhia Gama. Quem são os acionistas da Companhia Gama? Senhor X. Então, aqui eu tenho o senhor X, né? Então, os acionistas da Gama são o senhor X. Então, no início de março de T1, a Alfa, que é a compradora, iniciou entendimentos com os acionistas da Gama, que é o senhor X, para adquirir 40% das ações do capital da Companhia Gama, né? Esses 40% são 1.200 ações. Então, a Alfa quer comprar 1.200 ações do capital social da Gama. Quer comprar de quem? Do senhor X. Resta saber se o senhor X vende. Se a Alfa fizer isso, ela passará a ter o controle da Gama. Por quê? Porque ela já tem 20%. Ela já tem 600 ações. Então, ela tem 20% e ela quer comprar 40%. Então, se ela comprar 40, sendo que ela já tinha 20, ela vai ficar com 60. E o que é 60? Controle, né? Então, se ela conseguir fazer essa aquisição de 40, ela assume o controle de Gama, tá? Ou seja, se vocês repararam, é o pente que eu fiz, né? Só que lá não chamei de Gama, chamei de Beta, mas é exatamente a figura que eu desenhei, tá? Então, isso aqui é exatamente a figura que eu desenhei. Ela tinha 20, comprou mais 40, passou a ter 60. Né? As companhias Alfa e Gama operam no mercado em blá, 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 não há relação entre elas. As discussões foram até final de agosto, começou em março, agosto bateram o martelo, a formalização da compra, 31 de agosto, de T1, então o período de mensuração vai até 31 de agosto de T2, e o preço foi 6 por ação. Então, a Alfa comprou as 1.200 ações, pagando 6 por ação. Ou seja, custo de aquisição, 7.200. Né? Ah, por que 40% das 1.200 ações? Por que 20% das 600? Porque o capital social de Gama era 3.000 ações. Né? Então, 3.000 ações, 40% são 1.200, 3.000 ações, 20% são 600. Né? Então, com base nisso daqui, a gente consegue fazer os cálculos preliminares na nossa planilha.
E a planilha, pessoal, é aquela coisa, tá? Ctrl+C, Ctrl+V, da planilha anterior. Na verdade, essa planilha é um formulário. Um formulário que a gente vai preencher. E no preenchimento desse formulário, a gente apura os valores, tá? Então, é basicamente seguir esse passo a passo. Numa situação real, né, do mundo real, você seguiria esse passo a passo, mas lembrando que, nesse caso, você teria um primeiro momento, que é a aquisição, e um segundo momento, que é o laudo, e aí você faz as mais-valias, e isso não ocorre na mesma data, é muito raro que já seja na mesma data, ok? Tem casos que as empresas elas determinam a data de aquisição para a data do laudo de avaliação da empresa adquirida. Eu já vi em nota explicativa isso daí, tá? Mas é muito raro. Então, se ela fizer isso, aí ela tem a planilha toda. Agora, o normal, ela ter uma data de aquisição e, posteriormente à aquisição, ela fazer os ajustes das mais-valias. Então, você teria 2 momentos de contabilização. O primeiro, que você tem o custo de aquisição, a participação contábil e o sobrepreço total. E o segundo momento de contabilização, quando você tem as mais-valias. E aí, contabiliza as mais-valias, ajustando contra o goodwill que foi reconhecido inicial no momento 1. Ok? Então, basicamente é assim que funciona. Bom, de qualquer forma, vamos lá. Empresa compradora. É Alfa, né? Alfa. E vai contabilizar conforme CPC 15. Porque houve controle aqui, né? Aqui é controle. Objeto. Gama. Vendedor. Senhor X. Então, a gama, na verdade, é o ativo transacionado. É o ativo que o senhor X vendeu e é o ativo que a Alfa comprou. É ativo, né? Investimento societário, ativo não circulante, né? Investimento em gama. Então, é o ativo. O senhor X vendeu o ativo. Então, ele vai apurar, com base no valor da venda e com base no quanto estava registrado na sua contabilidade a participação dos 40% em gama, ele vai apurar um lucro ou uma perda nessa operação, né? A gama não tem nada, não tem nenhum impacto contábil, né? Porque ela é o ativo transacionado, e a alfa é o comprador do ativo e vai contabilizar de acordo com o CPC 15. Bom, então agora, na minha planilha, o nome da empresa adquirida eu sempre deixei como XXX, né? Então agora eu vou trocar para gama. Então, sai XXX, entra gama. Substitui tudo. Ok. Então agora minha planilha está toda ela como gama, como objeto de aquisição. Bom, primeira coisa, então, que nós vamos fazer é calcular o custo de aquisição do investimento e a participação adquirida. Foram adquiridas... pessoal, aquisição. Não confundam a posição final, 60%, com a aquisição. Nós fazemos esse formulário para cada aquisição que houver, tá? Então, aqui eu comprei 1.200, pagando 6. Logo, o meu custo de aquisição é de 7.200. Comprei 1.200, um total de 3.000. Esses dados estão lá no enunciado do exercício 12, né? Então, só para a gente confirmar que foi de fato 40%, aí, 40%. E, claro, como é que a Alfa contabilizaria isso? Se não houvesse CPC 15 ou qualquer outra norma. Então, ele debitaria o investimento societário em gama, isso é um ativo
não circulante, contrapartida, caixa e equivalentes de caixa. Caso alguém ainda tenha dúvida, isso é um ativo circulante. Então, debito investimento 7.200, credito meu caixa, né, porque está escrito que foi pago, né, 7.200. Poderia ser a prazo, tá, gente? Daí seria investimento societário a pagar, e aí seria passivo, tá? Podendo ser circulante, longo prazo, dependendo de quanto tempo você levaria para pagar a aquisição. Mas aqui, especificamente, né, foi à vista, então é caixa. Então, houve aquisição de controle, né, aplica o CPC 15, e aí, né, você tem que fazer os 3 procedimentos. Calcular o valor contábil da participação, aí eu vou ter o sobrepreço. No mundo real, isso ocorre em um momento, depois as mais-valias e o goodwill, isso ocorre normalmente num segundo momento. E aí entra aquela questão do período de mensuração. Bem, seguindo aqui o nosso formulário, preencha as lacunas, né? Fill the blanks, preencha as lacunas. Vamos preencher as lacunas. Então, dá para montar aí uma planilha aí de que toda aquela questão lá de como se fosse um formulário mesmo, né? Daí você consegue, quem manja mais aí de Excel, né? Você consegue aí fazer com VBA, você consegue até fazer um programinha, né? Para preencher esses negócios aí. Você só entra com os dados, ele já faz tudo, né? Então, se alguém eventualmente tiver empresa que tiver esse tipo de situação, dá para criar aí uma planilha, se for bom no Excel, né? Dá para criar uma planilhinha bem. Eu comecei a fazer uma, mas eu sou meio burro em Excel, então eu não consegui avançar muito o VBA, né? E então ela está pela metade. Mas quem sabe em algum momento eu estudo um pouquinho mais e retomo, e aí eu crio uma planilha automática, né? Tô fazendo, né? Dei uma parada agora, mas talvez eu retome em algum momento. Depois que eu ficar um pouquinho mais inteligente em programação VBA no Excel. Bom, patrimônio líquido da Gama na data de aquisição. Está aqui, né? Gama, 31/8, patrimônio líquido, 12 mil. Esse balanço eu tenho na data de aquisição, né? O que eu não vou ter é o laudo, eventualmente. Então, 12 mil. Por quê? Porque é só o cara lá na Gama apertar o Enter, né? No sistema. Então, depois que eles terminarem a contabilização, o cara da Gama aperta o Enter, gerou o balanço, passa o balanço para a Alfa, e aí a Alfa se vira, né? 12 mil, comprei 40%, aí eu tenho que o valor contábil da participação, que é o que eu vou contabilizar, né, é 4.800. Então, se tiver asterisco, é valor que é contabilizado, né? O custo foi 7.200, o valor contábil ele é 4.800, portanto, eu tenho um sobrepreço total de 2.400. Lembrando que, normalmente, a gente tem só esses dois valores aqui na aquisição, o valor contábil e o sobrepreço. Então, esse sobrepreço, na verdade, a gente começa contabilizando como goodwill. Tá? Eu não vou contabilizar sobrepreço, eu vou contabilizar goodwill, 2.400. Aí, quando eu fizer o passo 2, eu vou apurar as mais-valias, aí, claro, eu vou tirar desse valor de goodwill e transferir para as mais-valias. Tudo dentro do investimento. Então, eu tiro um valor de uma conta de investimento, então, credito goodwill e debito mais-valia de imobilizado, por exemplo, né? Mas isso é num segundo momento. O importante é que, no primeiro momento, você tem participação contábil e o goodwill inicial. Isso aqui seria o goodwill inicial. E aí, conforme você vai apurando as mais-valias, você ajusta esse goodwill inicial até chegar, claro,
ao goodwill adquirido, né? Bom, agora entra o laudo. Para isso aqui eu preciso do laudo de avaliação, né? Que é aquela coisa de você contratar uma empresa de consultoria, essa empresa de consultoria faz o laudo, aquela coisa toda, né? Vamos ver o que a gente tem no nosso laudo. Está aqui. Nosso laudo de avaliação, ele fala que a Gama tem imobilizados de valor justo 12.500 e ativos intangíveis fora de balanço de 5.000. Não há diferença para os demais ativos e passivos. Pô, que laudozinho bem fácil, né? Pessoal, vou contar um segredinho. No mundo real, os laudos são geralmente assim. Quando muito tem estoque. Mas é isso. No mundo real, a gente não vê coisa muito diferente disso daí não, tá? Quando uma empresa compra participação em outra, a gente vê as notas explicativas nos balanços publicados pelas SAs, né, abertas, e geralmente é isso, laudo simples, porque na verdade o pessoal só olha o que é relevante, né? E aí, dentro do que é relevante, a gente apura aí os laudos, né, de avaliação. Então, no mundo real, não é muito maior que isso não, o laudo, tá? Não é muito mais do que isso. Os meus exercícios é que eu coloco esse monte de conta para treinar mesmo, né? Para treinar, mas no mundo real é mais ou menos por aí os laudos de avaliação, quando você olha as notas explicativas. Claro, se você pegar aleatoriamente uma empresa aberta e pegar uma aquisição, talvez você encontre um laudo desse tamanho, aleatoriamente. Mas, no geral, geralmente são laudos com poucos valores, poucas contas, tá? Não é que o laudo é pequeno, são poucos valores, poucas contas. Bom, imobilizado 12.500, valor justo. Intangíveis fora de balanço, 5.000. Não há para os demais. Então, o que eu tenho aqui? Então, imobilizados, valor justo 12.500. Valor contábil, ele é imobilizado 10.000. E aí eu tenho intangíveis fora de balanço, provavelmente uma marca, tá? Uma marca desenvolvida internamente, eu já expliquei essa questão aí do CPC 4 para ativos intangíveis desenvolvidos internamente, que basicamente você considera como despesa, os gastos para criar, mas a marca vale, né? As marcas valem, tem valor, tem metodologia para calcular quanto vale marca. Então, essa marca vale 5.000. Como ela é fora de balanço, o valor contábil é 0. Outra razão para um intangível fora de balanço são ativos que já foram totalmente depreciados, mas possuem valor de mercado ainda. Por exemplo, um caminhão, uma transportadora. Se a transportadora fizer depreciação fiscal, em 5 anos o caminhão está zerado na contabilidade, mas um caminhão de 5 anos é seminovo, então ele tem valor de mercado aí de aproximadamente 60% do valor de um novo. Então ele tem valor justo, mas o valor contábil é 0. Ou seja, uma outra possibilidade para ativos fora de balanço seria ativos já totalmente depreciados, mas que possuem valor de mercado. E um terceiro, ativos de caixa 2. O ativo existe, mas não foi contabilizado, né? Ativo de caixa 2. O valor contábil é 0, o valor justo vai ter valor de mercado, ou não. Mas são 3 possibilidades de ativos fora de balanço. Falei de caixa 2 porque é o mundo real, né, pessoal? Empresa aí SA aberta, às vezes compra empresa pequena. Você vai olhar a empresa pequena, tudo caixa 2, sonegação, todas essas coisas aí. E aí a empresa maior, geralmente, ela dá aquela faxinada, né? Quando ela compra a empresa. E aí essa empresa, ela entra nos trilhos, né? Porque a empresa maior tem a questão dos custos políticos por conta do maior monitoramento, né?
que as empresas de grande porte possuem por parte dos órgãos governamentais. Teoria avançada da contabilidade, acho que vocês estão tendo essa disciplina, ou vão ter, não, vocês vão ter ano que vem. E aí vocês vão estudar essa questão aí de custos políticos de monitoramento. Não vou entrar em maiores detalhes para não estragar a surpresa. Bom, passivo não tem. Então, total do ativo 7.500, total do passivo é zero. Diferença entre o ativo e o passivo são 7.500. IR diferido com essa alíquota 30% que eu estou colocando para não dar centavo, não dar valor do tipo 4.312, né? 2.250. Uma coisa que é o seguinte, um dos grandes problemas para aluno, muitas vezes, assimilar a contabilidade é que os professores adotam metodologia de exercícios um pouco equivocadas. Então, muitas vezes, aparece muito exercício que tem centavo, valor quebrado, né? Você vai fazer lá contabilidade de custos, aí tem um rateio, e aí dá centavo, dá valor quebrado, daí o aluno começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Será que eu fiz certo? Pessoal, centavo, exercício que resposta é centavo, cria dúvida no aluno. Exercícios que você tem valores muito grandes, 35.425.612,36 né? Essa é a resposta. Pô, além de ser um valor grande, que é difícil de assimilar, tem a questão de centavos. Então, eu procuro nos meus exercícios, na medida do possível, valores pequenos, sem centavo. Isso ajuda a assimilar os exercícios. Vocês já devem ter tido várias aulas que tinha valores gigantes com centavos, né? Bom. Então, nosso IR deu 2.250. As mais-valias dos ativos líquidos, 5.250. PL da gama na data de aquisição. PL da gama na data de aquisição é de... Cadê o PL? 12.000. Valor justo dos ativos líquidos, 17.250. E esse valor justo dos ativos líquidos representa o valor em descontinuidade da gama, né? Bom, o que a gente faz agora? Tem que distribuir as mais-valias totais. Aqui é 100% das mais-valias. Então, agora eu vou distribuir em função desses percentuais, né? Lembrando que a aquisição foi 40, a pré-existente é 20, e os demais, 40. Então, basicamente é isso. Os valores em verde, que aqui estão, eles representam as mais-valias adquiridas. Então, são esses os valores que nós vamos contabilizar, né? Esses valores em verde, que nós vamos contabilizar a operação. No mundo real, no momento 2. Né? No meu exercício, tudo junto. Mas sempre fazendo essa ressalva que no mundo real, você tem o primeiro momento que contabiliza a participação contábil e o goodwill total, e num segundo momento você reconhece as mais-valias ajustando contra o goodwill. E aí você passa a ter o goodwill definitivo da operação. Então, o que está em verde é o que eu vou contabilizar. No mundo real seria o segundo momento, aqui no exercício, procedimento 4, que é basicamente as mais-valias dos ativos, dos passivos e o IR diferido. Tendo feito isso, agora eu consigo calcular o goodwill. E o cálculo do goodwill, de acordo, né, com o que está lá no parágrafo 32 do CPC 15, revisão 1. É exatamente isso, tá, gente? Está escrito diferente, mas é exatamente isso. Eu escrevi de forma mais didática. Então, o que eu vou fazer? Pego o custo de aquisição do investimento, que foi 7.200. Pego
o valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, que são 3.450, né? Vamos colocar setinha, né? Só para a gente não esquecer. Mas eu creio que já não é mais necessário, né? Acho que já assimilaram que é isso aqui. Mas não custa nada pôr a setinha por enquanto. E os demais acionistas, 6.900, também vão colocar setinha. Essa seta, 6.900. Aí eu tenho o total da combinação, é o valor da gama na continuidade, 17.550. E o valor justo dos ativos líquidos da investida, que é os 17.250, significa que eu tenho um goodwill adquirido de 300. Goodwill. Muito bem, então agora eu contabilizo o investimento adquirido. O que eu vou ter? Eu vou ter participação contábil, ou seja, equivalência patrimonial em relação ao PL da gama. Quanto foi a nossa participação? Sim, isso aqui contabiliza, né? Onde tiver asterisco, aqui contabiliza. Então, aqui eu vou contabilizar esse valor aqui da participação contábil adquirida, que é 4.800, né? Que é o valor em azul. Também gosto de usar bastante cores, né? Para fazer relação de valores também, bem mais didático possível. Eu tenho as mais-valias, a mais-valia do imobilizado e a mais-valia de intangíveis fora de balanço. Mais-valia de imobilizado, ela é adquirida, né, gente? Coluna de aquisição, ela é 1.000, débito. Do intangível, ela é 2.000, débito. Se fosse menos-valia de ativo, seria crédito, tá, gente? Menos-valia de ativo é crédito. E menos-valia de passivo é débito. Cuidado aí com a natureza devedora-credora desses valores, tá? Tem que prestar atenção. Aliás, como teve gente aí no exercício 11, a questão lá do ganho por compra vantajosa, teve gente que se embananou um pouquinho no ganho por compra vantajosa, né? Contabilizar errado. Mas tudo bem. Vendo o vídeo da resolução, imagino que agora vocês sabem certinho, né, como contabiliza. Então, 2.000, débito, e eu sempre vou ter também, né, não tenho de passivo, mas como a gente está falando de mais-valia, que é uma potencial rentabilidade futura, significa que eu tenho a potencial tributação futura. E em contabilidade, potencial tributação futura chama IR, contribuição social diferido, crédito, saldo credor, passivo, né? Seria passivo, IR a pagar, IR diferido, né? 900, a crédito. Então, tá aí o valor das mais-valias. Então, daquele saldo inicial do sobrepreço total de 2.400, que isso aqui é o goodwill inicial, depois que eu fiz as alocações das mais-valias, quanto sobrou de goodwill? Sobrou, salvo o melhor juízo, 300. E aí, saldo devedor líquido, 7.200, que é justamente a abertura lá do investimento adquirido, né? Então, esse investimento adquirido de 7.200, a gente abriu o valor, né? Que é o que pede o CPC 15, e ele pagou em dinheiro, contrapartida, caixa e equivalentes de caixa. Mas, na real, é muito raro que seja pago à vista, tá? Normalmente é uma parcela à vista, e aí você tem parcelas a pagar no futuro, porque essas parcelas a pagar vão depender de alguns ajustes que possam aparecer,
por exemplo, alguma indenização que a Gama terá que pagar, mas não se sabia disso, né? E aí você acaba colocando no contrato de compra e venda que esse valor é ajustado, enfim, coisas nesse sentido. Então, não é muito comum, né, a aquisição à vista em dinheiro. E quanto maior é a empresa adquirida, a tendência é que, na verdade, seja por troca de participações societárias e não dinheiro, que a gente vai ver isso também mais para frente. Então, tá aí, né, gente? É isso que a gente conhecia, certo? Basicamente, né? É isso que a gente conhecia, né? Então, aqui é 58. Vamos corrigir isso. Isso aqui é uma explicação, né, da questão do Goodwill, que a gente viu, que eu coloquei no exercício 11, mas deixa aí, não precisa pagar não. Ok, e agora? O que está faltando? O item A está feito. Então, eu tenho que fazer o item B, né, que é a combinação de negócios em estágio. É isso que eu tenho que fazer agora. Bem, então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui que é o seguinte, é o ajuste da participação societária, é existente em Gama. Então, o que a gente vai fazer é determinar essa participação societária. Muito bem. A primeira coisa aqui é o seguinte, nós temos que determinar o que seria, entre aspas, o custo de aquisição aqui. Só que não tem custo, né? Então, o que eu preciso fazer? Na verdade, eu tenho que determinar, com base no parâmetro da segunda aquisição, qual é o valor justo do investimento anteriormente adquirido. Ok? Então, com base nos parâmetros da segunda aquisição, eu determino o valor justo da participação societária pré-existente. Como é que eu faço isso? Primeiro, quantidade de ações pré-existentes do capital. Quantidade de ações pré-existentes. Quantidade de ações pré-existentes. Né? Então, quantas ações pré-existentes a Alfa possuía? Vamos dar uma olhada. $600. Né? A Alfa já tinha 600 ações. Então, 600. Muito bem. Agora, nós vamos multiplicar essa quantidade de ações pelo parâmetro da segunda operação. Qual é o parâmetro da segunda ação? É o preço de aquisição. Como eu não fiz uma aquisição e eu estou ajustando a participação pré-existente, esse preço de aquisição ele acaba se enquadrando, né, na condição de valor justo. Vamos pensar com a cabeça do senhor X e o conceito de valor justo. Preço que seria conceito de valor justo, né? Preço que seria obtido na venda de um ativo. Então, para o senhor X, como ele vendeu as ações por 6, para ele é valor justo. E como a Alfa comprou pelo mesmo valor, automaticamente também representa o valor justo das ações pré-existentes. Então, eu vou usar valor justo unitário, né? Unitário das ações existentes, que é o valor de 6,
Nada mais é que o preço de aquisição. O preço de aquisição foi quando o negócio saiu, ou seja, é o encontro da oferta com a procura e nada mais representativo de valor justo do que quando a oferta e a procura se encontram. Aquela ideia da arm's length transaction, né? The fair value of a arm's length transaction. Isso é o valor justo, né? No conceito clássico britânico, que é o que influenciou toda essa discussão de valor justo, né? Estou falando um pouco aqui da história da contabilidade, né? A história do valor justo em contabilidade, ela surge, essa concepção do valor do encontro da oferta com a procura como representativo do valor justo, isso vem lá descritos de textos britânicos do século retrasado, né? Mas é basicamente isso. Então, fazendo isso, eu tenho o valor justo da participação societária pré-existente, que é como se fosse o custo de aquisição. Não é custo, né, porque não houve aquisição, eu estou ajustando o que eu já possuía. Então, quando eu faço a continha, 3.600. Então, 3.600, a participação pré-existente. Essa participação pré-existente, eu vou comparar, na verdade, agora eu vou fazer um outro cálculo aqui. Então, eu vou pegar o patrimônio na verdade, é isso aqui, tá, gente? Okay. Na verdade, é isso aqui. Patrimônio líquido da Gama na data de aquisição, step 2. Estágio 2, né? Vou colocar estágio mesmo. Estágio 2. Era 12 mil. O que é o estágio 2 aqui? Se eu já comprei 20 num primeiro momento, esse é estágio 1. Estágio 2, quando eu compro os 40%, o patrimônio era 12 mil. Então, 12 mil, estágio 2. Participação societária pré-existente, a gente sabe que é 20%. Consequentemente, o valor contábil da participação societária pré-existente é de 2.400. Muito bem, então, 2.400, isso aqui é o valor contábil da participação pré-existente. Então, agora que eu defini esses dois valores, eu consigo apurar o ajuste de valor, ajuste dos valores do investimento societário pré-existente. Qual é o ajuste de valor pré-existente? 1 menos 2. Então, é o valor justo da participação pré-existente menos o valor contábil da participação pré-existente. Isso aqui é o nosso ajuste, né, da participação pré-existente. Quanto que é o nosso ajuste? 13.600 menos 2.400, 1.200. Aqui cabe um comentário. Isso aqui, esses 2.400, né, representam, né, o valor já
contabilizado como investimento societário em gama. Então, isso aqui eu já tinha contabilizado em gama, os 2.400. Por quê? Porque no primeiro momento eu comprei, né, numa data T0, eu comprei os 20%. Então, quando eu comprei os 20%, não foi 2.400, né, mas em 31/8, essa participação de 20%, ela equivale a 2.400. Isso já está contabilizado em gama. Já está contabilizado em gama, esses 2.400. Então, se já está contabilizado, eu não vou contabilizar novamente. Faz sentido, né? Ok? Pessoal, aqui é o seguinte, ó, ajuste dos valores, né? Então, o que acontece? Vamos escrever aqui. Colocar a regrinha de interpretação. Se o valor for positivo, eu tenho ajuste com saldo devedor líquido no ativo, investimento societário, né? As contas do investimento societário, que é o ativo, e contrapartida, ganho na demonstração do resultado. Se o valor for positivo, né, ajuste com saldo devedor líquido nas contas do investimento societário. A gente já sabe que é ativo, né? Deixa eu colocar o investimento societário. Partida, ganho na demonstração do resultado. Se for negativo, é o inverso. Então, eu vou ter ajuste com saldo credor líquido, nas contas do ativo, contrapartida é perda, né? Perda na DRE, a demonstração do resultado, e aqui eu tenho ganho na demonstração do resultado. Então, tá aí. O fato é o seguinte, eu vou ajustar o ativo, investimento societário, contrapartida, DRE. O ajuste, olha só. Então, aqui, a gente volta para esse mesmo procedimento aqui. A gente vai fazer a mesma coisa. Só que o primeiro, eu já tenho ele contabilizado. É o que estava lá como investimento societário, né? Então, eu não vou ter ajuste do primeiro. Portanto, eu vou ter dois componentes do meu ajuste, que são as mais-valias dos ativos líquidos pré-existentes e o goodwill ajustado relativo à participação pré-existente. Então, eu vou ter dois componentes, tá? Então, o ajuste dos valores do investimento societário pré-existente possui dois componentes, que são... Então, quais são os dois componentes? Eu vou ter as mais-valias
os ativos líquidos pré-existentes. E 2, o goodwill ajustado relativo à participação pré-existente, participação societária. Existente. Então, eu tenho esses dois valores aí. Esses dois valores, né? Então, aqui nós temos os dois valores. Muito bem. Então, o que acontece? Tem que calcular, né? Só que o nosso cálculo, na verdade, ele vai ser o procedimento 5. Então, procedimento 5, né? Cálculo das mais-valias dos ativos líquidos pré-existentes. Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Calcular as mais-valias dos ativos líquidos pré-existentes. Pessoal, adivinha só, já está pronto. Ok? Isso já está pronto. Por que já está pronto? Nossa planilha aqui, ó, das mais-valias. Eu tenho uma coluna adquirido e eu tenho uma coluna pré-existente. Então, consequentemente, os valores da coluna pré-existente são os valores que nós precisamos. São as mais-valias pré-existentes. Então, a gente vai usar os valores da coluna pré-existente. Coluna F, né? Na planilha 2. Então, aqui, esses valores já foram determinados no procedimento 2, né? E constam da coluna F do procedimento 2. O que é procedimento 2? A gente sabe que é as mais-valias, né? Então, procedimento 2, as mais-valias, os valores já foram determinados, então não tem nada para fazer aqui. Não tem nada para fazer. Então, isso aqui está ok. Então, isso aqui está ok. Agora, eu vou para o procedimento 6. O que é o procedimento 6? Né? É o cálculo do goodwill ajustado da participação societária pré-existente. O goodwill ajustado da participação pré-existente. Então, aqui vou colocar o asterisco para indicar que esse valor deverá ser contabilizado, né? Então, o goodwill aí da participação pré-existente. Aqui é o seguinte. Como é que eu vou calcular o goodwill pré-existente? Basicamente, da mesma forma que eu calculo Então, da mesma forma que eu calculo o goodwill adquirido. Da mesma forma, tá, gente?
Só que nesse caso vai ter uma diferença. Eu já vou explicar qual é a diferença. Mas basicamente é da mesma forma. Então aqui você vai pegar... Você não vai ter custo, tá, pessoal? Você vai ter o valor justo da participação pré-existente. Então, você vai pegar, ao invés do custo, o valor justo da participação societária pré-existente. Tá? Esse valor a gente calculou. Quanto que é esse valor? Esse valor é 3.600. Então, né? Esses 3.600 a gente considera aqui. Colocar uma seta para indicar, vai ficar feio, mas enfim, só para a gente saber, né, de onde veio o valor. Então, esse valor é basicamente isso aqui, né? Então, esses 13.600 aqui. Aí começa a diferença. Eu vou agora comparar isso com, na verdade, eu vou tirar o valor justo dos ativos líquidos pré-existentes, que é o mesmo valor que a gente usou lá para calcular o goodwill, certo? É o mesmo valor, ou seja, os 3.450, tá? Então, aqui a gente coloca a explicação, né? Que é o mesmo valor utilizado no procedimento 3. Só que agora eu só faço isso. Então, é simples, eu só vou fazer isso. Então, se eu pegar 13.600 menos 3.450, esse aqui é o goodwill adquirido, ganho por compra vantajosa, e aí a regrinha lá, né, se é positivo, se é negativo, continua. Tá? Basicamente é isso. Então, eu tenho as mais-valias e eu tenho o goodwill. Esse valor eu vou, obviamente, contabilizar. Então, agora eu posso fazer, da mesma forma que eu fiz esse lançamento 4, agora eu vou ter o lançamento 7. E o que vai ser o lançamento 7? 7 é a demonstração da composição do ajuste da participação societária pré-existente em função dos parâmetros da aquisição 2. Não tem participação contábil, porque ela já estava contabilizada, né? Então ela não tem no ajuste. Eu vou ter mais-valia do imobilizado, o valor, na verdade, que a gente calculou aqui, de 500. Eu vou ter o... Eu vou ter a mais-valia do intangível, que é 1.000, ambos devedores, credor, IR diferido, que é 450, goodwill, 150, ok? Então, saldo devedor líquido, 1.200, contrapartida, ganho por ajuste de participação societária no resultado. Quanto que é? O nosso ganho apurado. Nosso ganho apurado foi 1.200. Então, está aí, né, os dois lançamentos. Então, você tem esses dois lançamentos. A aquisição
e o ajuste. Nas contas das mais-valias do goodwill, você vai fazer 2 lançamentos contábeis. Então, na mais-valia do imobilizado, você vai contabilizar mais-valia adquirida, é um lançamento, e o outro lançamento é a mais-valia ajustada. Então, você não abre razonetes separados, é o mesmo razonete. Ok? Além disso, claro, né, você tem lá o saldo inicial, né? E aí você teria o seguinte, olha só. Então, quadro resumo. Então, aqui eu tenho a conta contábil. Essa conta contábil, ela tem um saldo inicial, que pode ser devedor ou credor. Aí ela vai ter a aquisição. Aí ela vai ter o ajuste. E ela vai ter o saldo final. Então, estão aí só para demonstrar o que está acontecendo. Então, eu tenho um saldo inicial. Muito bem. E, na verdade, é quase como se fosse um balancete, né? Só para mostrar o que está acontecendo. É quase como se fosse um balancete. Uma conta. A gente vai pegar exatamente isso aqui, né? Para começar. Na verdade, isso aqui. Muito bem. Então, o que está acontecendo? Aqui, obviamente, eu vou precisar das linhas de grade. Então, para mostrar como é que fica. Então, na verdade, aqui, vamos até fazer um pouquinho diferente, né? Então, aqui, na verdade, a gente tem o ativo circulante, caixa e equivalentes de caixa, né? Caixa e equivalentes de caixa. E aí o ativo não circulante, com investimento societário. Muito bem. Né? E vou ter também, né, contas de resultado. Nas contas de resultado eu vou ter o ganho, né? Então, na verdade, aqui não tem saldo e tal. É basicamente isso aqui. Então, ganho por ajuste de participação societária. E aqui você tem os totais. Muito bem. Quase como se fosse um balancete. Então, como eu comentei, a gente já tinha uma participação inicial contábil, né, de, sei lá, 2.400, né? Então a gente já tinha essa participação inicial de 2.400. Obviamente a gente tem que ter um saldo de caixa, né? Vamos dizer que o saldo de caixa aqui é, sei lá, né, ilustrativo. Bom, enfim, tudo bem. Aí, a gente pegar os totais aqui, óbvio que a gente vai ter uma diferença aqui de total, devedor e credor, porque eu só tenho a participação contábil, né? Mas, enfim, o que dá para fazer aqui?
Não quero colocar valores que não existiam no exercício, né? Mas, enfim, vamos lá. Aí, na aquisição, o que aconteceu? Na aquisição, você debitou participação contábil 4.800, você debitou a mais-valia 2.000 e 1.000, você creditou IR 900, você debitou o goodwill em 300, né? E creditou o caixa em 7.200. Então, é isso aí, né? Ó, os totais do meu lançamento estão ok, né? Já no ajuste, você debitou mais-valia de imobilizado 500, marca 1.000, IR diferido, crédito 450 e goodwill 150. Né? Contrapartida, resultado, ajuste da participação, que é 1.200. Né? Então, basicamente foi isso, tá, gente? Aí, quando você puxa os totais, é o seguinte, né? Para fins de exemplificação, considerar um saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa de 10.000, ou melhor, 7.200, e um patrimônio líquido, né? Um patrimônio líquido de 9.600. Só para ficar com balanço torto, né? Balancete torto. Então, é só para efeito de exemplificação aqui do que eu estou querendo mostrar. Então, na verdade, aqui eu tenho que abrir, né, mais duas contas, né? Então, vamos colocar aqui patrimônio líquido. Seria capital social e reservas. São 9.600. Ditou. Caixa, equivalente de caixa, um saldo inicial de 7.200, só para a gente ficar com isso aqui fechado, né? Então, só esse pequeno ajustezinho aqui. Então, esses valores saíram daqui. Aí, quando a gente puxa os totais, né, saldo devedor é isso, mais isso, mais isso, menos isso, menos isso e menos isso, né? Então, what the hell? O que eu fiz aqui que ele não deu certo? Igual esse mais esse mais esse. 200. Menos esse, menos esse, menos esse. Zero. Agora eu copio isso aqui para a participação contábil. 7.200, que vai representar 60% do PL da outra empresa. A mais-valia de imobilizado, 1.500. Do intangível, 3.000. E se eu somar credor, mais credor, mais credor, menos devedor, menos devedor, menos devedor, 1.350 do IR diferido, e o goodwill, eu tenho 450, capital social aí, né, é o mesmo valor, e o ganho, 1.200. Então, assim, pessoal, isso aqui seria um balancete, tá? Observe, eu tenho um saldo inicial da participação, na aquisição eu aumentei a minha participação, mas ela não ajusta. Por quê? Porque eu já tinha participação.
Já as mais-valias, eu tenho 2 momentos mais-valias, e de goodwill também, tudo na mesma razonete, né? Então, seria essa aí a situação final. Ok? Então, é isto aí. Então, fechou o exercício. Então, com isso, encerramos também a aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Bom, não havendo dúvidas, não havendo perguntas. Tem uma dúvida, professor, mas estou entendendo como é que fica na prova. Professor, é que eu estou vendo que está ficando bastante conteúdo. E, Como é que o professor avalia, assim, dá uma... olha, eu vou te afirmar o seguinte, o fato de ser aula online ou aula presencial, o conteúdo seria exatamente o mesmo, Uhum. ok? O conteúdo é igual. Não nesse sentido, Prova, mais no copiar a prova sentido... aqui, passei até a última aula antes da prova. Uhum. E o Mas conteúdo é o mesmo. O conteúdo é até, assim, se fosse presencial, seria o mesmo conteúdo. Uhum. E no presencial, na verdade, seria provavelmente até mais conteúdo, tá? Porque aqui eu tive que dar uma otimizada em alguns tópicos para caber aí nas 27 semanas. Mas a prova, assim, não se preocupa com a prova tem tempo ainda. Se preocupe em estudar bem, né? Mas, assim, não é o momento de falar de prova. É que o professor passa uma sequência ali que parece fácil, mas quando a gente senta para fazer, não sei, pelo Cara, menos eu não vai tive ter essa... prova.